Fala pessoal, bom dia de novo. Nada mais, nada menos que passar uma quarentena estudando com o instrutor Marx. Aqui, agora eu vou aprimorar, mas entrar mais um pouquinho no conceito de corrente, né? Aqui nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. É as correntes que definem aí que temos hoje em dia na nossa rede. Ok? A corrente mais perigosa é a corrente alternada, porque ela é uma corrente geralmente maior, que tem uma voltagem maior. Então, quanto maior a voltagem, maior a corrente. Ok? E aqui temos a corrente contínua. Como diferenciá-las umas das outras, uma da outra? Aqui na corrente contínua eu fiz um gráfico para vocês verem. Aqui tem um gráfico de corrente contínua, no qual eu vou aplicar 12 volts na minha inicial, na minha fonte de alimentação, e 12 volts de corrente contínua, ou se não, CC, que é uma abreviação para corrente contínua. Apliquei aqui 12 volts e essa corrente não vai variar, ela não tem variação. Ela chega a 12 volts e sai 12 volts. Então essa é uma corrente boa para quem? Para nossas placas. Placa-mãe, placa eletrônica de televisão, de monitor, tudo isso é bom a corrente contínua. Por quê? Dentro da placa-mãe sempre tem uns componentes elétricos, né? Os SMD, que são daqui a pouco eu vou falar sobre ele na próxima videoaula, ok? Esses componentes elétricos que tem na placa-mãe, eles sempre têm uma voltagem definida. Então eles trabalham apenas com uma voltagem, não pode nem ser maior e nem ser menor. Tem que ser apenas a voltagem que está lá. Se o componente ele trabalha com 2 volts, ele tem que receber 2 volts. Então eu aplico uma corrente, uma tensão de 2 volts, vai chegar nele por quantos? 2 volts. E ele vai trabalhar bacana. Então essa aqui é a corrente, né, que é boa para os componentes elétricos, ok? Já a corrente alternada é a corrente aí da nossa querida tomada, da fiação, mas só que ela não é boa para componentes eletrônicos, como eu falei. Ela é uma corrente que tem variação. Olha aqui, olha as ondas. O gráfico continua o mesmo, com a mesma risca, mas tem algumas variações. Então esse valor ele pode chegar tanto positivo quanto negativo. Então aqui, pode ser que ele chegou aqui a 14 volts. Aqui embaixo ele está em uns 8 volts, a variação dele. E aqui 13 volts. Aqui 5 volts. Ele nunca vai ter essa constante, né? Beleza? E também nós temos o que? O Hertz, né? 60, a frequência de tantas variações que essa corrente teve durante o percurso. Geralmente, a frequência que nós utilizamos em casa é 60 Hz. Então, uma corrente alternada de casa, da nossa tomada, que nós colocamos ali uma tomada e alimentamos algum circuito, ela varia 60 vezes, ela tem essa variação 60 vezes por segundos. Imagina isso. Por isso que falam na velocidade da luz. Cliquei no meu disjuntor, luz ligou. Por quê? Essa corrente tem uma variação, ela faz essa variação aqui, olha, 60 vezes por segundos. Então é muita variação num segundo. Só imagina a pessoa, a corrente conseguir fazer isso aqui 60 vezes. Então sempre frequência da casa, da tensão de casa, 60 Hz por segundo. Então a corrente alternada da nossa casa, é lógico, tem de usina, tem tensão maior, tem a tensão tem mais de 13.000 volts. Então, se eu tenho aqui 120 volts, que é uma base, né? Nunca a tomada da nossa casa tem 120 volts, porque ela tem essa variação. Ela pode ter 121, 127, 130, 115, 110. Então, você pode até ver, tem alguns componentes, tem alguns eletrodomésticos que eles vêm 110, 120, 127, porque eles não eles não podem tirar um valor fixo, eles podem tirar uma base, assim, a corrente varia muito ali de 110 até 127, vou colocar ali em 120, vou colocar ali em 127,
mas só que nunca é esse valor fixo. Se eu tenho 120 volts, eu tenho 60 Hz. Se eu tenho 220, eu tenho quantos? 120 Hz. Então é assim que eu vou saber o tanto de Hz. Se você na sua casa tem um padrão 220, que é mais difícil ter em casa, é mais comum ter oficinas, lugares que gastam bastante energia, 120 vai ter 220 volts. E esse 220 volts ele vai ter uma variação de 120 Hz. Entendeu agora, pessoal? Então, se eu tenho na minha casa que é 120 volts, eu tenho lá 60 Hz. Então, a minha corrente vai variar 60 vezes. Se na casa de vocês tiver 220 volts, vai ser 120 Hz. E se tiver 120 também, igual na minha casa tem, é 60 Hz. Ok? Mais uma da videoaula aqui do Marques. Tem mais,